No vídeo anterior, nós falamos sobre a linha de defesa que as empresas TIM, Vivo, Claro e Oi apresentaram ao CAD após o processo de análise da parte da Superintendência Geral do CAD com relação à venda da Oi Móvel. Então as empresas resolveram se manifestar sobre o ato de concentração e fazer algumas ponderações, algumas reflexões no intuito de isso servir de parâmetro para que os conselheiros do CAD possam analisar e tomar uma decisão. Estamos fazendo aqui uma leitura de um documento que foi apresentado, portanto, pelas empresas, pelas áreas jurídicas e de regulatórias, e vamos dar continuidade agora ao que eles entregaram ao CAD de reflexões, para que você se intere e também tenha uma noção da, vamos dizer assim, da tese de defesa das empresas, né? E estamos discorrendo agora exatamente sobre um ponto que é a questão da rivalidade do mercado e a inadequada conclusão de que a Oi seria uma espécie de Maverick, né? Então, nesse aspecto, eles destacam que a Oi já vinha perdendo o mercado ao longo dos últimos anos, né? Já vinha perdendo o mercado ao longo dos últimos anos. Ao contrário de uma firma Maverick que rivaliza de forma disruptiva a adotar uma estratégia sustentável de diferenciação com base em inovação ou preços agressivos, a Oi vem trabalhando com preços um pouco mais baixos do que as demais operadoras como forma de compensar a perda. Como forma de compensar a perda de mercado que ela vem tendo ao longo dos últimos tempos, né? Então, essa perda de mercado se deve a uma perda de qualidade em sua rede e de acessos observada em sua base de cliente nos últimos anos. Essa estratégia, além de ter sido insuficiente para aumentar o seu market share, mostrou-se não sustentável, pois reduziu a capacidade de investimento da empresa, impedindo, por exemplo, que ela viesse a adquirir frequências na faixa de 700 MHz e, eventualmente, poder contribuir até mesmo para o cenário, isso acabou contribuindo até mesmo para o cenário no qual a Oi acabou não sendo capaz de recuperar sua saúde financeira, vendo-se assim na necessidade de alienar uma série de ativos para reposicionar sua estratégia empresarial. Então, foi exatamente neste ponto que paramos e vamos dar continuidade. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Eu sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. O canal Viver de Renda está completando 1000 vídeos, todos gratuitos, disponibilizados para você. Maratone todos desde julho de 2020. Faça a linha do tempo porque os vídeos vão se interconectando, elos de uma mesma corrente, e assim você vai poder usufruir melhor os conteúdos e as informações aqui disponibilizadas. Muito bem, vamos continuar fazendo a leitura deste documento técnico encaminhado para o CAD pelas operadoras Oi, TIM, Vivo, Claro, e o assunto é a venda da Oi Móvel, né? Sem dúvida, diz o documento, o principal fator que explica o baixo desempenho da Oi no mercado de SMP é a insuficiência dos investimentos em inovação tecnológica e melhorias de rede, o que é incompatível com sua caracterização como uma firma Maverick. Mais especificamente, por não conseguir financiar despesas de capital, a Oi não foi capaz de fazer os investimentos necessários para realizar a transição do 3G para o 4G, sendo a operadora que possui a maior proporção de estações com tecnologia 2G. Ou seja, a Oi foi ficando para trás por falta de dinheiro para continuar investindo, dívida elevada a perder de vista e falta de dinheiro para modernizar sua infraestrutura com relação à telefonia móvel. Esse é o diagnóstico. Por isso a Oi está vendendo a Oi Móvel. A Oi Móvel. A diferença com relação aos investimentos realizados pelas demais operadoras na implantação do 4G fez com que a Oi se tornasse o player com menor capilaridade a nível nacional
e menor número de IRBs, que são aí que você utiliza esse parâmetro para fazer os ajustes com relação à tecnologia do 4G. Então, sendo assim, e considerando todos os elementos apresentados ao longo deste processo, é forçoso concluir que a Oi já não exercia forte rivalidade em relação às demais empresas de telecom que estão nos primeiros lugares do ponto de vista de mercado. O que significa que essa transação, ora aqui discutida no CAD, não terá o condão de afetar de maneira relevante, significativa, o padrão de rivalidade do mercado, pois a Oi já não oferecia capacidade de competir com a Vivo, a Claro e a TIM. Este é um argumento muito importante para essa decisão do CAD. A Oi já não conseguia há algum tempo competir com TIM, Vivo e Claro. Todavia, os elementos apontados anteriormente indicam também que a rivalidade no mercado de SMP, consideradas as posições das próprias compradoras, já é bastante elevada, sendo certo que não será reduzida após a aquisição da Oi Móvel. Do contrário, considerando o fortalecimento do terceiro player, que é a TIM, que é a que vai ficar com a maior fatia da Oi Móvel, considerando o fortalecimento do terceiro player, que é a TIM, de atuação nacional nos diversos CNs com espectro e escala, reduzindo o histórico gap espectral, a presente operação comporta uma solução para antecipar quaisquer preocupações concorrenciais e regulatórias, aumentando de 2 para 3 operadoras com atuação nacional e aumentando assim a capacidade de cada player de rivalizar de forma efetiva com os líderes em cada CN. As requerentes também entendem que as conclusões da Superintendência Geral do CAD acerca das importantes eficiências advindas da presente operação não consideraram a efetiva dimensão dos benefícios apresentados ao longo do processo. Com efeito, as eficiências espectrais de redução de custos, de ampliação de cobertura e de racionalização de infraestruturas associadas com o elevado nível de rivalidade já existente no mercado, bem como a efetiva regulamentação e fiscalização pela Anatel, certamente serão repassadas para os consumidores, que serão os grandes beneficiados, refletindo, portanto, o aumento de bem-estar e se caracterizando como específicas da operação. Dessa forma, cumprem com todos os requisitos estabelecidos pelo Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal do CAD. Veja-se também o impacto positivo da operação no que tange às eficiências associadas ao uso contíguo do espectro. A operação de venda da Oi Móvel permitirá um rearranjo no espectro da TIM e da Vivo, permitindo seu uso contíguo, gerando eficiências não lineares e, na verdade, exponenciais para a melhoria da experiência e conectividade. Tudo isso, combinado com o melhor uso da infraestrutura da rede da Oi, beneficiará tanto os clientes das compradoras, mas principalmente os clientes da Oi, que é uma das campeãs nacionais de reclamações. Basta você dar uma pesquisa nas queixas que existem sobre os serviços de telefonia móvel da Oi. As requerentes se colocam à disposição do Tribunal do CAD para esclarecer quaisquer dúvidas metodológicas que possam existir acerca dos cálculos aqui apresentados, e farão isso em manifestações apartadas por questões de confidencialidade. É preciso considerar também os resultados do leilão do 5G, diz o documento das operadoras. É importante tecer algumas considerações sobre o recente leilão conduzido pela Anatel, ao cunhado de leilão do 5G. Como sabido, tratou-se da maior oferta de espectro da história da Anatel, com licitação de radiofrequência nas faixas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz e 26 GHz, com potencial essencialmente dobrar a quantidade de espectro disponível para a prestação de SMP. A etapa de abertura, análise e julgamento das propostas de preço foi finalizada em 5/11 e os lotes arrecadados somaram 47,2 bilhões. De acordo com a própria Anatel, sob todas as perspectivas, o leilão foi um sucesso. Nas palavras da própria agência, ficou registrado o seguinte: praticamente todos os lotes das faixas foram arrematados na primeira sessão de análise das propostas, realizada no dia 4/11.
Segundo o presidente da Comissão Especial de Licitação e superintendente de competição da agência, Abraão Balbino, essas faixas são as que de fato têm a necessidade mais urgente para a comercialização de serviços. Sobre a faixa de 26 GHz licitada na sexta-feira, o superintendente explicou: com a oferta de mais espectro, naturalmente houve quantidade maior no número de lotes não arrematados. Não há qualquer tipo de escassez de espectro nessa faixa e foram assumidos diversos compromissos. Se a gente pegar apenas os relativos à educação, o leilão vai destinar 3,1 bilhões para conectar escolas de ensino básico. Abraão destacou ainda que este é o maior leilão relativo a telecomunicações realizado na América Latina. Nunca tivemos um leilão com tamanho e volume econômico. A privatização não rendeu isso. O 3G não rendeu isso, o 4G não rendeu isso. Se somarmos todas essas licitações, ainda não temos o que este leilão está movimentando em termos de valor econômico. De fato, nós consideramos esse leilão bem-sucedido em todas as perspectivas possíveis. Logo, concluímos, a realização do leilão proporcionou a oferta de radiofrequência para qualquer interessado em sua aquisição, de modo que os resultados implicaram a entrada e expansão de diversos novos players, e aqui destacamos a Vinit, que arrematou os direitos de exploração da faixa de 700 MHz em todo o território nacional. A Brisanet, que arrematou o direito de exploração na faixa de 3,5 GHz no Nordeste e no Centro-Oeste, além de direitos de exploração na faixa de 2,3 GHz no Nordeste. O consórcio 5G Sul, formado pela Unifique e União Copel, que arrematou os direitos de exploração na faixa de 3,5 GHz na região Sul. A Cloud 2U, que arrematou o direito de exploração na faixa de 3,5 GHz no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A Sercontel, que arrematou o direito de exploração na faixa de 3,5 GHz em São Paulo e região Norte. A Algar, que arrematou o direito de exploração de 2,3 GHz, 3,5 GHz, 26 GHz nos setores 3, 22, 25 e 33 do PGO. Nesse particular, é relevante trazer aos autos apontamentos formulados no julgamento do ato de concentração da Claro e da Nextel sobre eventuais ajustes de mercado decorrente dos leilões de espectros, época em que o leilão do 5G ainda estava relativamente distante. Diz a nota: a resolução da Anatel número 703/2018, já dialoga de forma direta com os espectros que serão leiloados, de forma que a concentração de espectro detida pelas agentes de mercado atualmente deve passar por alterações em um futuro próximo, respeitados os limites já fixados. Nesse sentido, a Telefônica Vivo já se manifestou publicamente afirmando que haveria um cenário de leilão muito próximo, onde qualquer diferença pode ser corrigida. Esse foi o voto do conselheiro relator no acordo de concentração da Claro Nextel. O futuro próximo mencionado na decisão do CAD, que permitiu a operação, não estava tão próximo à época, mas é uma realidade no momento de avaliação do presente ato decorrente do leilão do 5G. Ora, se foi relevante para a aprovação da aquisição da Nextel, deveria ter um peso ainda maior no presente caso, na medida em que foi concretizado e resultou na efetiva entrada e expansão de novos agentes econômicos, como exaustivamente alertado pelas empresas ao CAD ao longo de todo este processo. A inédita e inadequada definição do mercado relevante ao acesso à rede móvel. Como se nota na leitura do parecer, parte relevante das preocupações concorrenciais identificadas pela Superintendência Geral do CAD na operação disseram respeito aos acessos de terceiros à rede móveis em atacado, o que levou a ASG, de forma incompatível com a jurisprudência anterior deste CAD e também da Anatel, a optar pela definição de um mercado relevante upstream, consistente em um único mercado relevante de acesso às redes móveis em atacado, englobando os serviços de atacado prestados através das ERBs e de faixas de espectro de radiofrequência. A ASG não apresentou em seu parecer fundamentos para justificar a adoção dessa definição, que nunca antes havia sido utilizada quer pelo CAD, quer pela Anatel, mesmo ao aprovar inúmeros casos de RAN-sharing no passado e considerando os equívocos presentes nessa definição de mercado, as requerentes desde logo registraram que não concordam com ela. Do contrário, a ESG apenas mencionou as relações existentes em mercado de atacado diversos a contratos de compartilhamento diversos para indicar que avaliaria concentrações no segmento com base nos números
nos números de estações rádio base e dos direitos de uso de radiofrequência objeto da operação. Neste contexto, embora existam mercados bem caracterizados e desenvolvidos de determinados ativos de atacado, como torres e aqueles regulamentados pelo PGMC, não há propriamente mercados nos quais sejam abertamente transacionados herbes ou faixas do espectro radioelétrico autorizados pela Anatel. A existência de contratos pontuais de RAN-sharing entre operadoras de SMP, bem como contratos de MVNOs na forma de regulamentação, não caracteriza a existência nem autoriza que se definam mercados para esses insumos. A bem da verdade, qualquer transação que envolva o direito de uso das faixas do espectro depende da prévia anuência da Anatel, e o funcionamento do mercado secundário de espectro ainda não foi regulamentado, como já detalhado ao longo deste processo. Ainda que não exista norma que impeça que insumos de rede sejam objeto de contratos privados entre partes que podem ou não deter autorização para exploração de serviços de telecom no país, o efetivo emprego desses insumos na infraestrutura nacional é necessariamente fiscalizado pelo órgão regulador, inclusive porque pode caracterizar fato gerador de obrigação tributária. Os mercados de atacado em telecomunicações, que transacionam elementos ou capacidade produtiva de redes, em que pode haver potencialmente um risco relacionado à livre concorrência, são ativamente definidos e monitorados pela Anatel como estratégia e instrumento de regulação, com o intuito de garantir tratamento isonômico e não discriminatório e de coibir práticas anticompetitivas por parte das operadoras com PMS previamente identificados. Vale dizer a não inclusão no âmbito do PGMC de um mercado de atacado para as redes de acesso por rádio é uma decisão consciente, não uma omissão ou falha do órgão regulador, que pondera suas formas de intervir no segmento de atacado com base na dinâmica competitiva dos mercados de varejo, afetados e nos objetivos estabelecidos na lei e nas políticas públicas setoriais. Essa decisão foi fundamentada pelas áreas técnicas da agência por ocasião da última revisão do PGMC e pode ser explicada sinteticamente pelo entendimento historicamente predominante de que a regulação do SMP deve fomentar o investimento na construção de RANs como forma de ampliar a cobertura e de manter a atualidade tecnológica desse serviço de telecomunicações. E aí o documento vai evoluindo, dizendo que a decisão da Anatel de não regulamentar o mercado a montante do SMP, de herbes e de espectro no âmbito do PGMC, com obrigações de compartilhamento e controle de preços sobre esses elementos constituintes das RANs, se explica, sobretudo, pelo risco de essa intervenção desincentivar investimentos a partir do que seria compreendido como fomento ao free riding. Ademais, os dados apresentados pelas requerentes ao longo do processo demonstram inequivocamente a inexistência de quaisquer riscos à livre competição advindos da presente operação. Sobretudo porque a quantidade de herbes detida pela Oi em tecnologias mais avançadas é bastante reduzida, representando aproximadamente, no máximo, 10% do total dessas infraestruturas que operam atualmente sobre a tecnologia 4G. O que por si só denota absoluta inexistência de qualquer possível causalidade ou prejuízos advindo das aquisições de tais herbes pelas compradoras. Mais do que isso, esse dado indica que a Oi deixou há muito de ser um rival efetivo das compradoras, como demonstrado ao longo do processo e reforçado na presente manifestação, de modo que a aquisição de suas herbes apenas permitirá, na verdade, a continuidade na prestação dos serviços após a transação, não implicando, portanto, qualquer risco de fechamento de mercado. No que tange às radiofrequências, é imprescindível reforçar que a alocação proposta foi idealizada a partir de 3 racionalidades precípuas: respeitar os caps regulatórios estabelecidos pela Anatel por meio da Resolução 703/2018, minimizar os impactos à concorrência e elevar a rivalidade no mercado, mediante redução de diferenças espectrais entre as compradoras, proporcionando maior capacidade de competir e aproveitar sinergias advindas da contiguidade de faixas de espectro detida por essas empresas. Então, esses são mais alguns pontos que constam nessa defesa feita pela Oi, pela Vivo, pela TIM e pela Claro, junto ao CAD, junto à Superintendência Geral do CAD. Estamos trazendo à tona estes documentos, trazendo à tona estes pontos, para que vocês entendam um pouco a lógica do que argumentam as operadoras para que o CAD defina de uma vez por todas a sua decisão e que se espera que o bom senso dita isso, que seja pela venda da Oi Móvel, porque isso não vai gerar prejuízo nenhum
com relação aos aspectos concorrenciais, isso não vai gerar prejuízo nenhum aos consumidores, como inclusive alguns políticos demagogos estão dizendo, né? Existe já entre estas operadoras uma alta competitividade e eu sou testemunha disso, já contei aqui no vídeo anterior, que recentemente, no ano passado, fiz a migração do plano que eu tinha de telefonia móvel da Claro para a TIM, depois fui procurado, a Claro quis cobrir a oferta da TIM, depois a TIM voltou novamente a cobrir a nova oferta da Claro, então há uma alta competitividade neste segmento de telefonia móvel. Desconhecer isso é estupidez, ignorância ou má fé. Continuaremos no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.